Guilherme, bom dia. Bom dia, professor. Beleza, Beleza. ótimo. Poxa, logo numa segunda-feira vai voltar às aulas, mas do nada não vai ter não vai poder ir para a escola. Tá desse jeito aí. Só que agora tá tudo em dúvida novamente por causa da liminar lá, da justiça, né? E tá incerto Isso. ainda. Complicado. Mas você voltaria, Guilherme? Não, meus pais não deixariam eu voltar, não. Ah, entendi. Tá certo. Preocu- Preocupado com a saúde, né? Então não E- posso. Isso, tem essa questão aí que tem que ser analisada, né? Uhum, Porque é questão de saúde, né? A situação ainda não está resolvida, né? exatamente. Tá certo. Vamos aguardar agora quais vai ser os posicionamentos, mas aí as aulas retornando, vocês vão continuar, né? Tendo acesso à aula, porém vocês vão ter acesso diretamente à aula lá, né? Na escola de Sim. forma online. Tranquilo. Você corrigiu a prova, professor? Corrigir. Corrigir. Acho que corrigi no início da semana. As notas foram razoáveis, assim, de um modo geral, né? Uhum. Eu acho que eu fui péssimo. Não, eu assim, eu não lembro sua nota, mas foi acima da média. Assim, abaixo da Hum. média. Se teve, foi um ou dois só, eu acho. Analise, bom Não, dia. na sua outra prova eu tirei 6,3, se eu não me engano. Ah, é, Hum, né? Na P1, né? é, foi. Ah, entendi. Eu acho que dessa você deve ter tirado mais. Porque, assim, eu já era para ter lançado, só que o sistema não tá aberto Tá ainda, aberto. né? Aí ele tava em atualização lá, aí eu tenho que esperar para poder digitar. Ok. Professor, tirei nota baixa? Ana, eu não lembro não, assim, de mente, mas de um modo geral, acho que as notas foram acima da média, da maioria. As que foram abaixo da média, assim, foram bem perto ali dos 6, tá? Mas eu acho que foi acima da média. Tava bem fácil essa, tava tranquila a prova. Easy, easy, easy. A questão, às vezes, assim, tinham as questões abertas, né? Teve uma Uhum. lá que eu acho que só um aluno acertou. Teve uma questão que somente um aluno acertou. Hum. E, assim, eu não sei se é o enunciado, mas as interpretações foram bem diferentes. As respostas foram em outro caminho, né? Da maioria, assim, da turma. Mas o restante das questões estavam bem fáceis. Aguardar aí o pessoal chegar para a gente iniciar. Vai ser lá na página 44 do capítulo 5 no livro 3. Ah, que a gente tava falando do habitat. Bom dia, Ana. Bom dia, Maria. Bom dia. Preparem o livro de vocês lá na página 44, tá? Enquanto o pessoal vai chegando. Capítulo 5. Não, é o novo, é o 6.
Bom dia, Isabela. Bom dia. Beleza. Pessoal, nós vamos iniciar então a aula, deu 10h40. Aí eu vou fazer a projeção aqui, né, o capítulo 6, eu estava falando capítulo 5, mas o 5 é nas outras turmas. Vocês já estão no 6. Página 44. Conseguem visualizar aí certinho? Sim, Uhum. Só colocar a presença aqui. Ok. Na semana passada, nós tivemos uma aula, foi o dia da prova, né? Então, não deu para a gente fazer revisão. Aí nós já continuamos com um novo assunto. Aí nós vamos continuar aqui a aula sobre, né, os assuntos do capítulo 6, porque eles são vários tópicos divididos dentro desse capítulo, né, que são vários assuntos assim que estão todos atrelados. Na semana passada a gente conceituou um pouco de habitat, nós falamos sobre espécies invasoras e também sobre a sobreexploração, que é quando o ser humano ele extrai, né, do ambiente recursos, sejam eles espécies vegetais ou espécies animais, em excesso, e isso traz impacto. Então, nós vimos todos esses assuntos na aula passada. Agora, nós estaremos comentando sobre a contaminação da água, do solo e da atmosfera, que no caso aí, a atmosfera, a gente fala de toda a região onde existe ar. Então, a contaminação do ar, né? Só que a parte da atmosfera onde nós vivemos aqui, que é a porção que é mais atingida pela poluição, né? Então, quando fala de contaminação, nós estamos falando de qualquer tipo de agente, de substância que possa alterar as condições naturais do ambiente e trazer algum problema, algum impacto ali, causando ameaça à biodiversidade. A gente conceituou esse termo na aula passada, nós falamos que biodiversidade é a diversidade de seres que existem na Terra, né? Então, falar de um local biodiverso é falar que ali existem vidas muito diferentes entre si e em quantidade muito grande. Joia? Esse termo aí é muito importante para vocês. E as contaminações que podem atingir os ecossistemas por causa dessas substâncias que são tóxicas, né? Substâncias que impactam de alguma forma ali, isso pode ser percebido a curto prazo ou às vezes a longo prazo. E os impactos que isso vão causando vai de base, né, de topo ali, de início de cadeia até o topo de cadeias alimentares. Ano passado ou no anterior, se eu não me engano, teve aquele vazamento de óleo aí que apareceu em vários litorais nos mares. Eu creio que vocês se recordam disso. Foi assim, um noticiário muito frequente, mas eles não achavam a origem daquilo ali. E as praias, né, cada vez mais, a parte ali básica que a gente tem acesso do litoral, elas estavam chegando àquela quantidade maior, cada vez mais, né, de óleo, que óleo bem denso, bem concentrado. Só que as pessoas estavam bem preocupadas, principalmente em relação às praias, aos litorais, aos banhistas, né? A gente não pode mais ir lá tomar banho ou qualquer coisa do tipo. Mas será que um derramamento igual houve naquela proporção traz algum tipo de impacto que talvez não é considerado pelo ser humano? Isso com certeza. Muitos seres, muitas vidas morrem por causa
de um acontecimento como aquele. Então, um derramamento de óleo, seja num navio ou em pequenas quantidades, já traz um impacto muito grande. Imagine em grandes proporções, certo? Aí nós estamos falando de contaminação de água, né? A contaminação da água, ela vai interferir em muitos ecossistemas ali aquáticos e, com isso, em muitas vidas, trazendo problemas nos diversos seres que ali existem. Tranquilo? E também, é claro, não somente a contaminação da água, quanto a contaminação do solo e a atmosfera, elas podem ter várias fontes, várias origens e, com isso, trazer um impacto nos seres vivos. Joia? Vamos lá, lê para mim deixa eu ver aqui. Ana Beatriz, lê para mim Oi, o segundo parágrafo, por gentileza. tá. Um exemplo de acúmulo de resíduos está relacionado aos plásticos, que passaram a ser utilizados pelos seres vivos em larga escala a partir da década de 1950 e foram sendo descartados no ambiente desde então. A reciclagem desses materiais é algo recente na história, e a falta de cuidado em seu descarte fez com que eles se acumulassem em diversos ambientes, principalmente nos rios, mares e oceanos. Perfeito. Pessoal, se a gente para analisar, olha aí, ó, começou a ser utilizado em grande escala lá na década de 1950 o plástico. E o plástico hoje ele faz parte da vida dos seres humanos de modo geral. Se você olha para sua casa, pensa todas as vezes que é feita a compra. Então, sua família, quem é o responsável, até mesmo vocês vão lá e fazem compra. Para analisar o tanto de plástico que vem nessa compra. Aí, quando eu penso em um plástico que vem na compra, às vezes nos arremete pensar a sacola, a embalagem que traz a compra. Mas será que existem outros tipos de plástico ali nessa compra? Vocês poderiam citar mais exemplos? Sim, por exemplo, a gente compra muito frango congelado, aí já tem a Uhum. sacola do supermercado que eles vão disponibilizar para a gente levar para casa, mas tem aquela que envolve o frango. Perfeito. Um E também ótimo as exemplo. verduras, Pode- que quando você vai colocar, você coloca dentro de uma sacola e quando vai levar embora, você coloca dentro de outra. Perfeito, Ana. Mais algum, meninos? Professor, não sei de nenhum exemplo não, mas é mais de embalagem mesmo. Uhum, as embalagens. Não, mas é isso aí mesmo, Maria. Igual se você vai comprar um iogurte, o iogurte vem em embalagens plásticas. Se você vai comprar o macarrão, qualquer coisa ali, as embalagens são plásticas. Aqueles produtos ali de um modo geral. Então, além da sacola do supermercado, você vai ter outros plásticos utilizados para a conservação daquele alimento. É claro, eles são estruturas próprias que vai fazer com que aquele alimento seja conservado durante um tempo maior. Não é somente plástico, é claro, existem vidros, existem outros tipos de embalagem. Mas quando a gente para analisar, o plástico, né, é muito abundante, muito frequente. Ótimo, é um produto muito útil, só que quando chega em nossa casa, aí é outra questão. A gente só pega, usa e joga fora. Só que nem todo tipo de plástico que a gente compra ali são plásticos assim possíveis de serem reciclados. Aquelas bandejinhas que a gente compra os salgados, eles colocam naquelas bandejinhas, umas brancas, outras amarelas. O próprio frango, ele é revestido às vezes com aquele plástico transparente, o filme, mas embaixo vem aquelas bandejinhas, às vezes. Então, aquela bandejinha ali mesmo, ela não tem um tratamento final de reciclagem, assim como outros tipos de plástico. Então, o descarte ali, muitas das vezes, mesmo quando vai para uma usina de reciclagem, ele é descartado e vai para o aterro sanitário. Então, alguns produtos, o processo final lá, mesmo que a gente queira dar um tratamento correto para ele, não é possível. Então, o impacto que isso traz na natureza é muito grande, certo? Aqui a gente está falando de plástico. É claro, quando a gente fala de contaminação de água, de solo, de ar,
tem outras fontes, produtos químicos, liberação de esgoto, a questão do uso de agrotóxico, a questão dos poluentes, né? A queima de combustível, de um modo geral, na liberação ali de vários gases tóxicos, isso vai poluir a fuligem, a queima. Então, tem vários. Mas aqui neste parágrafo, está falando especificamente do plástico. Só que aí, quando a gente fala desse material que é tão útil para nós, né, que é tão necessário estar aí na nossa vida, se você olhar em volta de você aí agora, no seu quarto vai ter, ou onde quer que você esteja na sua casa, vão ter vários produtos que são feitos com plástico. Porque o plástico é um produto muito bom, tem uma certa durabilidade, dá para se produzir muita coisa a partir dele, tranquilo. Mas o descarte disso, a gente tem que pensar depois. Será que a gente está dando a destinação correta? Né? Aqui ainda fala assim, ó, a questão do descarte, né? Pensando na coleta seletiva e depois na reciclagem, isso é algo feito de um tempo recente. E ainda assim é feito por poucas pessoas. Se eu perguntar para vocês quantos aí fazem a separação do lixo em lixo seco, lixo úmido e manda para reciclagem? Quem de vocês manda o resíduo para reciclagem? Tem alguém? Não, né? Pelo jeito aí ninguém respondeu. Então, mandar os nossos resíduos para reciclagem não é eu separar tudo dentro da minha casa e colocar ali na rua. Se eu colocar na rua, o caminhão que pega o lixo comum, ele vai levar esse e vai para o aterro sanitário, do mesmo jeito. É eu conseguir destinar esse resíduo lá para a usina de reciclagem, que aqui em Ares tem uma lá no Aviso, ok? Que é a UTIL. Ali é uma usina de triagem de materiais recicláveis. Ali sim, eles separam todos os grupos de materiais e manda para a reciclagem, que vai transformar esses produtos e vai devolver eles para a utilização. Esse é o destino correto, mas poucas pessoas fazem isso. Então, aquele plástico que eu compro lá no supermercado, a gente faz uma comprinha pequena, vem 200 sacolas, né? Aí tem um detalhe, naquelas sacolas às vezes tem a palavrinha assim, ó, biodegradável ou oxibiodegradável. Vocês já viram isso? Saberia me dizer o que é isso? O que seria um plástico biodegradável? Quem responde? Professor, eu não sei se é isso que eu vou falar agora, mas eu já vi Aham. em sacolas que elas ficam menos tempo no ambiente, tipo para se Perfeito. degradar. Perfeito, Maria. O processo, o tempo de degradação dessas sacolas ou desses plásticos que vêm com o termo biodegradável é menor. Então, se demoraria muito tempo, aí vai ser um tempo bem menor para se degradar. Que a gente sabe que, igual pneu, por exemplo, pneu, ele é um tipo de material que a gente pode considerar que ele não vai se degradar. Ele vai ficar no ambiente e ele não vai ter esse período de degradação suficiente. São vidas e mais vidas para ele acontecer. Você sabe que existe lá, né? Cada grupo de material tem um tempo de degradação que a natureza vai fazer com aquele material. Isso é muito longo porque tem alteração humana. Foi um material produzido pelo ser humano para ser durável. Então, a natureza por si só, ela não consegue degradar. Por isso que a gente tem que ter o procedimento correto. Só que aqui a gente não está falando somente desse tempo de degradação. O quanto de contaminação que isso pode trazer para a natureza, né? O quanto de impacto que isso pode trazer. E é realmente assustador, pessoal. Lê para mim esse terceiro parágrafo aí, esse pequenininho. Posso, professor? Pode. Os plásticos levam centenas de anos para se decompor naturalmente nos ecossistemas. Esses materiais também são a causa de morte de milhares de animais aquáticos e aves marinhas, tornando-se uma ameaça à biodiversidade nos ecossistemas aquáticos. Perfeito, Guilherme. É aquilo que a gente está falando. Os plásticos, então, de um modo geral, eles vão levar centenas de anos para se decompor de uma forma natural. Quando a gente fala decompor, vocês sabem muito bem que no processo lá de uma cadeia ou teia alimentar, tem todos os componentes, os integrantes ali daquela cadeia, e uns são produtores, outros consumidores e outros decompositores, que são os micro-organismos, que vão fazer, de um modo geral, uma ação para devolver aquela matéria ali ao ambiente. Só que o plástico, ele vai ficar lá, se ele, sei lá, no seu quintal ou em qualquer lugar, enterrou um plástico ali, vai passar tempos e tempos e ele vai continuar daquele jeito.
É claro que os biodegradáveis se decompõem mais rápido. Só que, pessoal, por isso, por demorar muito tempo, eles acabam sendo a causa de morte de vários seres, né? De aves marinhas, tornando assim um impacto, uma ameaça muito grande à biodiversidade. Ok? E quando a gente faz uma pesquisa simples sobre isso, pessoal, a gente vai ver aí tartarugas, principalmente, porque elas se alimentam de quinidários, como a gente vê aqui nessa imagem. Olha só as imagens aqui embaixo. Vocês sabem o que são quinidários? Lembra aí do 7º ano? Lembram? Os quinidários, Água-viva é um exemplo? um exemplo, Isabela, muito bem. Os quinidários são invertebrados, são animais deste grupo, né? Que têm características semelhantes e como exemplo nós temos aí a água-viva, os pólipos, a anêmona do mar, são grupos de quinidários. E as medusas, que são esses quinidários natantes, a caravela e a água-viva, fazem parte da alimentação das tartarugas. Aí agora você olha para essas duas imagens, certo? Você consegue ver nas duas imagens água-viva? Não. Ok. Em uma nós temos uma água-viva, né, aqui na direita. Na outra nós vamos ter uma sacola. Só que nós conseguimos entender que as duas não são os mesmos seres. Mas eles são semelhantes e parecem ser seres vivos de um mesmo grupo, apesar de que o outro não é um ser vivo, é uma sacola, né? Só que a tartaruga interpreta aquilo ali como uma água viva. E como é fonte de alimentação dela, ela vai e se alimenta daquela sacola, daquele plástico. Com isso, a tartaruga ela vai morrer por ter se alimentado do plástico. Com isso, muitos e muitos seres morrem, pessoal. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver jogar ali no ambiente uma tampinha, jogar no ambiente um pedacinho de um material, mas aquilo ali pode matar vários seres, ok? Principalmente por causa desta confusão. Lê o quarto parágrafo aí para mim. Lê, Metal. Tá bom. Isso acontece porque esses animais ingerem resíduos plásticos, confundidos com alimento, como no caso das tartarugas, que podem confundir sacolas plásticas com águas vivas, suas presas naturais. Além das tartarugas, aves marinhas, baleias, golfinhos, peixes das mais diversas espécies, entre vários outros seres vivos, são impactados pela ingestão de plástico. Perfeito, ótimo, brigadão. Pessoal, aí vocês veem então, não somente as tartarugas, como várias outras espécies de seres podem sofrer com esse tipo de poluição da água, por meio de resíduos, né? Se vocês fizerem uma pesquisa bem simples, que eu vou até pedir como atividade para vocês pós-aula, vocês fazerem uma pesquisa sobre a contaminação da água por plásticos. Pesquisar especificamente sobre o oceano de lixo. Vocês podem pesquisar sobre isso daí. Fazer um trechinho bem pequeno, tá? Sobre anotações, sobre esse mar de lixo que se forma nos oceanos aí, pode ser dos mais gerais. Tranquilo? Se quiserem já anotar isso aí, no finalzinho da aula eu falo novamente. Vocês vão ver o quanto de lixo que se acumula em partes específicas dos oceanos. Por causa, é claro, de todas as ações que acontecem ali, geográficas, né? Todas as movimentações de correntes de ar vão levando esses plásticos de várias partes do mundo e concentrando em umas regiões. Com isso, muitas e muitas espécies acabam sendo impactadas e acabam morrendo por meio desses plásticos. Tranquilo? Algum comentário sobre? Página 40. Não. Beleza, página 45 agora, pessoal. Já ouviram falar dos microplásticos? Já. Então, esses microplásticos talvez sejam piores do que os macro, né? Do que aqueles maiores. Lê para mim aí esse parágrafo pequeno. Quem não leu ainda? Pode ler, Anthony. Tá bom. Com a ação da luz e do calor do
solo e da própria água, os plásticos se fragmentam em partículas menores, denominadas microplásticos, que podem ser ingeridos com água e causar morte aos animais. Perfeito. Então, pessoal, brigadão. Os microplásticos, o nome já diz, né, são fragmentos, são pedaços muito pequenos de plásticos, né, de estruturas maiores que foram sendo reduzidos ali pelo próprio ambiente. Então, em contato com a água, em contato com o sol, esses plásticos foram, né, fragmentando. Esses microplásticos são muito presentes no mar e devido à densidade, às vezes eles ficam em suspensão ali na água, eles acabam sendo ingeridos por muitos animais. Então, muitos seres, quando estudados por biólogos e profissionais, encontram no sistema digestório deles uma concentração muito grande de microplásticos. E essa, devido às pesquisas, tem sido a descoberta, né, que é a fonte da morte de muitas e muitas espécies de seres. Ok? Então, um microplástico que é originado a partir, né, dos plásticos maiores tem sido um fator de muito impacto devido à contaminação da água, causando a mortandade de muitos e muitos seres. Tranquilo? Aqui embaixo, pessoal, outros problemas relacionados à contaminação. Leia, Isabela. É aqui no caso de um ambiente? Isso. Tá. No caso de um ambiente que foram aplicados agrotóxicos, vários animais, como insetos e pássaros, podem entrar em contato com esses produtos ao visitar esse local, contaminando-se. Com isso, muitos deles podem acumular essas substâncias tóxicas no organismo, o que pode causar doenças, anomalias em seus filhotes ou até mesmo levá-los à morte. Isso. Pode ler o de baixo, fazendo favor. A água da chuva também pode levar os agrotóxicos para os rios e lagos, podendo causar a morte de animais aquáticos ou então acumular-se no organismo desses seres. Por meio da cadeia alimentar, essas substâncias podem inclusive chegar aos seres humanos, pois se um peixe ingere agrotóxico e apresenta acúmulo dessa substância em seu corpo, ao ser pescado e consumido, as pessoas também estarão em contato com essa substância. Perfeito, brigadão. Olha só, pessoal, agora a gente está falando de outro fator contaminante que é o agrotóxico. A utilização de agrotóxicos, a gente sabe que isso, durante a história, foi crescendo muito. Com o governo atual mesmo, nós tivemos muitas liberações de agrotóxicos logo no início. É claro que tem que ter todo um estudo para se liberar a utilização de agrotóxicos, por causa dos impactos que isso causa. Na agricultura, eles são muito utilizados, né? Só que muitos não pensam nos problemas e impactos que isso pode causar a curto ou a longo prazo. A contaminação de solo e de água por meio de agrotóxicos traz muitos impactos, como a morte de vários seres, né? Quando é algo direto, mas ele pode causar muitas doenças e até mesmo anomalias, alterações genéticas, como a gente já estudou em genética, em seres, o que vai futuramente também ocasionar a morte desses seres. A água da chuva está ali no solo agrotóxico, né, acumulando, porque é utilizado na agricultura de uma forma geral. Esses agrotóxicos que estão ali, quando vem a água da chuva, ela vai carrear, ela vai levar esse agrotóxico para os rios, para os lagos ali próximo, ou vai infiltrar no solo, atingindo o lençol freático e vai contaminar essa água. A água que é fonte, né, de nutrição para os seres. Uma vez em que os seres vivos ingerem essa água contaminada, esse agrotóxico vai para o organismo deles. E dentro de uma cadeia alimentar, pessoal, isso aqui vocês precisam saber, que dentro de uma cadeia é cumulativo. O inicial ali da cadeia, uma vez contaminado, todos os outros consumidores que vão se alimentar dele vão acumulando em excesso cada vez maior esse agrotóxico no seu organismo. E isso chega até nós, seres humanos. Então, uma vez que a gente se alimenta de seres que estão contaminados, vai chegar até nós, que somos final de cadeia alimentar, uma quantidade muito grande de contaminação de agrotóxico. Então, isso vem para o nosso organismo. A gente não pensa assim, né? A barragem lá que estourou em Mariana contaminou o Rio Doce. Os seres que sobreviveram ali, que se alimentam, né, naquele ambiente, que ingerem aquela água ali, acabam tendo o seu organismo sendo contaminado.
por causa daqueles metais pesados que são cumulativos. Automaticamente, se nós fizermos parte daquelas cadeias alimentares e se alimentarmos aqueles seres ali, também vamos passar a ter esses vários agrotóxicos ou metais pesados que ali naquela água estão no nosso organismo. Tá vendo só como que é uma cadeia, né, onde que todos estão envolvidos, até mesmo nós, seres humanos, e isso é muito sério. Outro problema que estava ali registrado naquela página, pessoal, é a questão das abelhas. As abelhas, elas têm a sua população sido reduzidas a cada dia com mais frequência. E nós, seres humanos, não estamos nos preocupando quanto a isso. Só que uma vez em que acabar as abelhas, ou muitas espécies de abelhas, nós vamos ter muitos problemas ligados a espécies de plantas, porque as abelhas são excelentes polinizadores. E se não houver polinização feita por espécies específicas lá de abelhas, vai acabar morrendo aquelas plantas. E nós vamos deixar de ter muitas plantas que são fontes de alimentos para nós, para vocês terem noção. Isso é muito sério. E por fim, pessoal, nós temos aqui a mortandade, né, de muitos seres. É comum, por vezes, principalmente nesses rios, nesses lagos muito próximos às cidades, é comum a gente ver cenas como essas aqui em cima. Ó. Aqui nós vemos inúmeros peixes mortos, né, em uma lagoa, devido à poluição causada por esgoto. Os esgotos, muitas das vezes, eles são liberados diretamente em rios e lagos. Mas para haver essa liberação de uma forma correta, esse esgoto deveria ser tratado antes. Aqui em Ares, por exemplo, se vocês circularem em volta da lagoa, aqui que é essa lagoa do Araçá e Aviso e Interlagos, essa lagoa, né, que forma ali a linha verde também. Essa lagoa, por exemplo, chamada de Lagoa do Aviso, e tem uns termos bem populares que as pessoas chamam aí também, é uma lagoa extremamente contaminada. Quem passa próximo ali às suas bordas ou se passar de barco dentro dela vai ver muitos canos ligados diretamente, né, à própria lagoa e levando o esgoto das casas e jogando dentro dessa lagoa. Por isso que a contaminação ali é muito grande. A gente vê contaminação ali por causa da eutrofização, que aí nós vemos aquela água bem verde, cheio de algas, né? E também aquela vegetação que cresce ali com frequência, são vegetações que crescem em ambiente contaminado. Então a gente vê assim, uma contaminação excessiva naquele lugar. Quer ver outro exemplo? O Rio Pequeno. Lá no Rio Pequeno, que por incrível que pareça, é o lugar onde há a captação da água em que nós utilizamos aqui em Linhares. A água do SAI é captada dentro do Rio Pequeno. E ali naquele Rio Pequeno nós temos uma quantidade de esgoto sendo lançada muito grande. Eu já trabalhei na prefeitura aqui na área de meio ambiente, na secretaria, né, de meio ambiente, e nós já fizemos muitas visitas, estudos naquela região ali e a contaminação é muito grande. Mesmo que há uma fiscalização, as pessoas insistem em manter essa liberação, né, desse esgoto e esses produtos químicos dentro dessa água. Isso jamais poderia acontecer. Mas é um problema muito sério que nós temos e é difícil de solucionar por causa da conscientização, da sensibilização das pessoas, né? E por fim, nós temos aqui a poluição do ar também, pessoal, por causa de vários poluentes que são emitidos, seja por indústrias, automóveis, as queimadas, né? Que traz os impactos tanto na natureza, de um modo geral, ou diretamente para nós, seres humanos, trazendo aí desencadeando problemas respiratórios, problemas na nossa saúde. Olha, esses, de forma geral, são contaminações, né, e exemplos de contaminação da água, do solo e do ar. Alguma fala em relação a isso? Não. Então, ok. Vejam bem, pessoal, vocês sabem aí dos noticiários, né, vocês receberam os informes com respeito ao retorno das aulas na semana que vem, certo? Só que agora está meio incerto novamente e a gente está aguardando posicionamentos, aí vocês serão informados certinho sobre esse retorno, tá bom? Então temos que aguardar, porque nem nós, nem a própria escola sabe exatamente se vai ser autorizado ou não
devido às notícias que saíram ontem à noite com respeito à justiça. Beleza? Então Beleza. aguardem. Algum de vocês retornaria? Eu já falei que não, então... O Guilherme tinha me falado. Isabela, Ana, Matthew, Anthony. A minha mãe tá indo um pouco incerta. Ok, Provável que sim. Meus pais estão Ok. decidindo também, professor. beleza. Então tá, meninos, aí junto com a família, né, vocês aguardem certinho aí, porque o posicionamento ainda é incerto, por isso que a escola não retornou, né, com a palavra a vocês, mas com certeza vocês vão receber essa informação o mais breve possível, tudo bem? E com relação à prova, pessoal, eu estava falando com o Guilherme no início, eu já corrigi, as notas, assim, foram razoáveis, né, algumas melhores, outras nem tanto, mas não foi também muito baixas, não, tá bom? Eu não disponibilizei ainda a nota porque o sistema não está aberto, mas assim que abrir o sistema lá, eu já coloco a nota de vocês. Tudo jóia? Joia. Então, tá bom. Na semana que vem, se retornar, a gente vai ter o contato lá presencial, senão a gente continua aqui com a aula online. E para quem não for retornar fisicamente, a aula online vai continuar do mesmo jeito. Tá ok? Estou sempre à disposição de vocês aí, qualquer coisa me fale. Deu 11h10. A pesquisa pós-aula. Pesquisa sobre o mar de lixo. Pode colocar assim. Pesquisar Ok. sobre o mar de lixo. Anota no caderno mesmo, me manda a foto. Tá bom? Então tá joia. Valeu, tchau, tchau. Até semana que vem. Falou. Falou!